Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Quem está pela primeira vez também, venha sempre, nossos habituais companheiros das quartas-feiras também. Agora vamos dar só um pequeno pensamento para iniciarmos a nossa harmonização, a nossa calma, certo? Eu digo calma. Pelo lado melhor. Para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se instale em teu coração. É o nosso pensamento. Agora vamos acomodar-nos da melhor forma possível. Se desejarem, podem fechar seus olhos. Vamos iniciar então aquele nossa calma que necessitamos. E vamos primeiramente agradecer ao Pai Maior, nosso Mestre Jesus, nosso Príncipe da Paz, a todos os amigos espirituais, o nosso irmão Irasto, que é o nosso irmão espiritual desta casa, e pedir a Ele que nessa noite nos abençoe, nos dê todo o amparo, nos dê toda a proteção e principalmente que nós possamos fixar muito todos os ensinamentos que Ele nos traz, todos os ensinamentos que vamos ouvir, para que Ele se fixe mais ainda no nosso interior, para a nossa reforma íntima. Pedimos toda a proteção, todo o amparo, pedindo ao nosso irmão que hoje nos visita, o Sr. Sidney Lourenço, que nos abrirá o seu coração, nos falando sobre 2 milênios de cristianismo. E nós, o que fizemos, esse será o tema do nosso irmão. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. O conteúdo do tema de hoje é um conteúdo que faz que cada um de nós venhamos a pensar, porque como a gente tem na nossa história registrado esses 2 milênios de cristianismo, e percebemos que a vinda do Cristo à Terra, há 2.000 anos atrás, trouxe uma diretriz para a humanidade que, de uma certa forma, parece que nós, seres humanos, ainda não entendemos. Ou quando entendemos, ou quando assim a utilizamos na forma de reprodução de comportamento no campo religioso. E ao trazer essas maneiras diversas de adorar a Deus ou de entrar em ligação com o Ser Supremo, nós criamos modelos e formas diferenciadas. E esses modelos e formas, ao longo do tempo, trouxeram vários resultados de desenvolvimento, mas para alguns grupos gerou controle das massas, controle de pensamento, controle da ação. E como diz algumas análises feitas, algumas estatísticas mostram que praticamente durante esses 2.000 anos, 80% das guerras que existem no mundo são de origem religiosa. Percebemos então que, por que a proposta do Cristo até hoje não chegou em nossos corações? Por que a humanidade ainda se torna tão difícil de agir de acordo com seus ensinamentos? E nós vamos perceber que isso é um resultado até mesmo pela nossa maneira de valorar. Nós valoramos muito mais as questões do mundo material, da vida material, do que as questões do mundo espiritual. Então esses ensinamentos, eles foram trazidos ao longo do tempo, mas ainda estamos distantes. Por exemplo, Jesus nos falou, basicamente, que devemos amar uns aos outros.
Só que quando a gente vai pegar essa mensagem, ou esse dizer, né, amar uns aos outros, a gente fica pensando assim, não, esse aqui não dá para amar ainda não, vou amar o outro, né? Então a gente fica escolhendo qual que a gente vai amar. Tem até uma chargezinha que saiu no Facebook, que colocaram assim, já amei esse, agora vem o próximo, né? Então o pessoal fica só querendo amar o próximo, a gente escolhe quem amar, se está dentro daquele padrão, né, da nossa ação. Então, mostra que quando Jesus nos disse amar o próximo como a si mesmo, como amar o próximo, né, como amar a Deus e acima de tudo, mas mostra também que não tem esse próximo uma designação. Se é branco, se é preto, se é homem, se é mulher, se é católico, se é budista, se é espírita, não. Simplesmente amar o próximo como a si mesmo. Então essa é a diferença, essa é a dificuldade que nós caminhamos. Quando nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber que Jesus, quando esteve entre nós, ele não veio destruir a lei, nem os profetas. Ele veio fazer que essas leis se cumpram. Quando ele diz assim, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último J, até a última letra, até o último ponto. Tudo vai ser cumprido. A única diferença é que quando nós olhamos essa citação, nós imaginamos que vai ter um grupo específico que vai conseguir, um grupo escolhido, como sempre aconteceu em outras crenças, até porque o processo educativo nosso é um processo judaico-cristão. É assim que nós fomos educados, os nossos pais, os nossos avós, e nós fomos educados assim. Só que essa maneira que nós fomos educados, nada mais é do que um produto da relação humana. Ou seja, nós, seres humanos, é que criamos um modelo de crença. E quando ele coloca que tudo será cumprido, é que mostra que todos nós, sem exceção, estamos sendo chamados por esse processo de transformação do planeta. Não vai ver apenas um grupo, uma situação, uma cidade, um país. Mas enquanto nós não entendemos que nós fazemos parte do mesmo grupo, e aí é um processo de transformação individual e da transformação coletiva. É quando nós nos modificamos individualmente, passamos a interagir numa sociedade e passamos a colaborar para que essa sociedade se transforme. Allan Kardec, ele vai registrar no item 17 da introdução do Livro dos Espíritos, dizendo o seguinte, que é do progresso individual que vai ocorrer o progresso social. Então, os indivíduos que, de uma certa forma, não são preparados, não são educados para ir viver na sociedade, resulta no comportamento que nós observamos hoje em nossa sociedade. Agora, desde o momento que os indivíduos forem direcionados na prática do bem, naturalmente, ao interagir no campo social, na vida social, eles vão passar a auxiliar a mudança desses comportamentos. Então, por isso que cada ponto da lei divina será cumprida. Não importa o tempo. Muitas vezes a gente ouve falar, e alguns companheiros, né, divulgam isso, dizendo que, segundo uma profecia do Chico, em 2019 vai dar uma mudada na Terra, né? Tem os planetas chufão que chegou próximo do planeta, vai levar metade embora, e aí vai dar uma limpeza, vai ficar tudo em paz aqui na Terra. Não é bem assim. Até porque, se tiver um planeta chufão que vai levar metade, pode ser que a gente esteja nessa relação, né? Aí vai junto também. Então, quando a gente tem essa visão apocalíptica da existência, da vida, do mundo, nós começamos a imaginar e queremos encontrar uma data, um momento que vai acontecer essa transformação. Não é assim que vai ocorrer. O processo de transformação do planeta, ele vai levar o tempo que for necessário. Por exemplo, o terceiro milênio tem 1000 anos. Dá para reencarnar no mínimo aí umas 10 vezes, para que a gente tente aprender algo. Porque se há 2000 anos, toda lição, todo ensinamento, ainda não conseguimos cumpri-lo, imagine se essa transformação vai acontecer de um ano para o outro. Não será assim. Então, por isso que quando a gente estuda a doutrina espírita, nós vamos lançar a luz do entendimento para perceber como é que as almas se transformam. Basta olhar como é que está a nossa vida, como é que nós encaramos as situações, de coisas, por exemplo, que às vezes nós guardamos.
Às vezes a gente conversa com alguns companheiros e ele diz assim, Sidney, eu estou muito magoado. E eu pergunto, está magoado? Há quanto tempo? Há uns 20 anos. Mas por quê? Porque eu não sei, mas eu estou magoado pouco. Então tem gente que fica magoado, fica ressentido, e guarda aquilo como se fosse algo precioso. Então, se nós ainda não conseguimos perdoar um irmão, aquele que Deus colocou ali no cadinho purificador da família, como é que nós vamos amar a humanidade? Então precisa haver essa transformação. E o Cristo e a lei divina não vem destruir a lei de Deus. Essa lei de Deus que está na nossa consciência. Naturalmente que nós aprendemos pelo processo judaico-cristão que as leis divinas estavam as tábuas da lei apresentadas por Moisés, que é os 10 mandamentos. Foi assim que nós fomos educados. Mas é preciso que a gente faça agora uma revisão ou um entendimento novo a respeito dos 10 mandamentos. Percebendo que ele está se referindo, ou sempre se referiu, naquele primeiro momento, como uma base de direcionamento da educação, da maturidade moral da humanidade, mas também é o início, é o prelúdio, uma transformação do futuro dessa verdadeira lei divina, que é a lei natural. Então, para a gente entender a lei natural, é preciso a gente dar uma caminhada nesta passagem de entendimento. Mas o Cristo veio cumpri-la. E ele cumpriu, trazendo as suas lições, o seu comportamento, a sua atitude. Para muitos aqui pode ser que não saibam. Vou só me referir para vocês terem uma ideia. Que quando nós nos referimos ao Cristo, a gente não está se referindo a alguém que possa ser comparado com qualquer um de nós aqui na Terra. Ou ser comparado, por exemplo, como o Chico, ou qualquer outro indivíduo, Gandhi, ou qualquer outro indivíduo, Madre Teresa de Calcutá. Não dá para fazer essa comparação. Só para a gente ter uma ideia, quando o nosso planeta, a nossa Terra, a grande nebulosa, ela se deslocou no espaço após a explosão inicial, há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, e ela se deslocou no espaço, Jesus já era o Cristo. Ou seja, esse espírito na qual nós estamos nos referindo, o grau evolutivo dele, há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já existia. Foi ele que recebeu o nosso planeta, junto com a pleiade de espíritos, e preparou muito tranquilamente, em etapas sucessivas de alguns bilhões de anos, para que nós pudéssemos ter essa crosta terrestre, do jeito que nós encontramos descrito na Bíblia, lá na Gênesis de Moisés, na formação de cada etapa do planeta, até que pudéssemos ter as civilizações. Nós, seres humanos, até a camada de ozônio, tudo foi programado, até o processo genético do genoma humano, que foi mergulhado nos oceanos e ensaiado em cada espécie separadamente, depois juntado e organizado na estrutura biológica nossa, foi visto por esses espíritos evoluídos. Então, quando nós estamos referindo a esse Cristo, não é um espírito que tem dúvida. Não é que não houve um planejamento, e há um planejamento para a Terra. E esse planejamento não é um planejamento de 1 ano, 2 anos. É planejamento para a transformação dos espíritos que estão nesse processo evolutivo, que vai levar, pode ser mais 2 mil anos, 3 mil anos, 10 mil anos, não importa. O importante é entender que nós fazemos parte desse grande projeto de vida. Por 2 vezes, esses grupos de espíritos altamente evoluídos se aproximaram da Terra, esse pleiade de espíritos. 2 vezes. A primeira vez foi na formação do nosso planeta. A segunda foi quando ele, o próprio Cristo, esteve entre nós. Esses 2 momentos é um momento que marca a história da humanidade e transforma. Então, por isso que nós estamos nos referindo a ele, que fez cumprir a lei de Deus em toda a sua pureza. E já programou o que viria depois. Tanto é que nós, ao longo do tempo, fomos nos perdendo em interpretações diversas. E até hoje o fazemos. E perdemos o direcionamento. Por isso que vamos ter que reencarnar, retornar, quantas vezes forem necessárias, para ter que a gente vá aprender o processo. Isso é uma coisa lógica. Enquanto não aprendermos, vamos ter que retornar quantas vezes forem necessárias. Por isso que ela veio desenvolver, através de quê? Veio dar-lhe o verdadeiro sentido. E esse sentido, somente estudando o Velho Testamento, o Novo Testamento, melhor dizendo, precisava de uma chave, de
uma interpretação um pouco mais apurada, ou avanço até da própria ciência humana, para ver a compreensão. Poderíamos, desde o início, seguir o caminho do Cristo? Poderia, até porque Jesus não criou nenhuma religião. Nós vamos verificar, por exemplo, que o cristianismo passou a ser organizado a partir do ano 313 da nossa era, com Constantino, quando tornou o cristianismo a religião oficial do Estado. O papado foi criado no ano 610. Nós vamos ver que o islamismo, por exemplo, criado por Maomé, foi a partir do ano 600 e pouco, por aí, 500 e pouco, a 600. Então nós vamos notar que as crenças, a maneira de crer, até as ideias judaico-cristãs, elas foram cunhadas a partir dos indivíduos. Nós criamos esses modelos de adoração, de crença. Então, por isso que ao ter esses modelos criados por nós criamos, então, dificuldades. Por exemplo, as cruzadas, a Inquisição, foram modelos de atitude para dominação, para criar dificuldades, como hoje ainda nós temos a intolerância religiosa, a intolerância de raça, a intolerância geral, porque ainda não nos percebemos como espíritos imortais. Então é preciso que a gente avance nesta direção. Adaptar lá ao adiantamento dos homens, então cada momento, cada época é levado de acordo com o grau evolutivo daquele grupo, daquela massa humana, e nós estamos avançando a passos pequenos ainda para essa grande transformação do planeta. A base da doutrina do Cristo contém os princípios da lei divina. Esta lei natural, essa lei que não é somente as leis apresentadas por Moisés, nós vamos ver mais à frente. Mas a lei de Moisés, ela deu o início, o prelúdio, o caminho, para que a gente pudesse estabelecer uma base de relação. Até porque as relações até então existentes, bárbaras, elas não tinham um parâmetro de direitos, de deveres, de responsabilidade. E a partir dos 10 mandamentos passam a ter essa ideia de direito e de liberdade. Essas leis divinas vai conter os deveres para com Deus e para com o próximo. Esse entendimento é o entendimento básico da transformação da humanidade. E o significado da palavra de Jesus, né? O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último jota. E tudo vai ser cumprido. É necessário, então, que a lei de Deus seja cumprida integralmente, em qualquer situação. Na terra inteira, no grupo de almas que se encontram ligados à crosta terrestre. Nós somos cerca de quase 8 bilhões de seres encarnados, né? 7 bilhões e alguma coisa, quase 8 bilhões. A massa humana, a massa de espíritos ligada à crosta terrestre, ligada ao nosso planeta, é mais ou menos 4 ou 5 vezes a população encarnada. Então, se a gente for fazer uma divisão, dá mais ou menos 5 para cada um, né? Por exemplo, nós estamos aqui em torno de 30, 20, 40 pessoas, não sei. Dá para ter ideia da população invisível que vem. Tem muitos que já chegam, vem nos acompanhando, né, de casa, de onde a gente veio, e chegam ali fora assim, não vou entrar no centro espírita, eu não entro não. Aí fica tudo lá no carro esperando. Então, o pessoal fica aí sabendo, está tudo lá no carro esperando. Tem outros que estão esperando ali fora. Aí, quando a gente sai, eu sempre digo assim, gente, aproveita, quando terminar a palestra, saia rindo e saia no meio da multidão. Porque eles estão ali lá fora, tudo aguardando. Imagina aquele obsessor que está atrás de ti já faz muito tempo, aí você vem para a palestra, já mudei meu panorama, tomou um passe, sai com a energia renovada, aproveita, sai rindo, e já pensando em coisa boa. Porque aí ele te procura, cadê fulano? Não acha. Aí você fica livre durante uma semana, não imagina? Coisa boa. Uma semana livre do obsessor, coisa maravilhosa. Mas não te preocupa não. Na primeira discussão, na primeira briga, no primeiro pensamento negativo, ele te acha, lá fulano, e continua a simbiose psíquica de novo. Então vejam, isso é uma realidade. Enquanto eu não perceber que essa sintonia é igual o celular, quem não desligou o celular e alguém ligar, ainda mais se tiver uma música estranha, né? Vai sair correndo aqui. Por quê? Porque o celular está pegando as ondas que estão aí livres, como o rádio, a televisão, tudo está passando por aqui. E as ondas mentais, morais, também estão livres. Eu entro na sintonia que eu escolho. Então eu tenho um acompanhamento espiritual de acordo com as minhas condições morais. Mas eu quero sair desse padrão. Muda as qualidades morais. Muda a tua atitude pessoal. Por isso que a proposta do Cristo nada mais é do que uma transformação pessoal para o meu próprio benefício. Quanto mais eu me transformo, me torno uma pessoa melhor,
eu vou angariando energias positivas e presença de espíritos bondosos. Se eu me comporto vulgarmente, com conversas vulgares, atitudes vulgares, atrai espíritos vulgares. Se eu me comporto moralmente, com atitudes voltadas para o bem, com pensamentos voltados para o bem, conversas saudáveis, atrai espíritos da mesma destino. Por isso que ao chegar na casa espírita, muita gente vou lá no centro espírita para dar um descarrego, né? A gente até toma um passe, até dá uma aliviada, mas mudar o padrão mental é você que tem que mudar. Nenhum espírito vai mudar o que está na tua mente, até porque nós produzimos 96 mil pensamentos diários, sendo que 92 mil é pensamento à toa, sem lógica nenhuma. Então vejam que a educação moral ela é individual. E por isso, então, para que possa ser cumprida esta lei integralmente, todos na humanidade, todos os espíritos que estarão aqui, deverão aprendê-la. A lei de justiça, de amor e caridade, que é a lei básica, que faz vamos dizer assim, seria o ápice de todas as leis divinas, seria o resultado maior de entendimento dessa lei. Que ela seja, então, praticada na Terra inteira. Enquanto esse fenômeno, essa situação não ocorrer, nós vamos estar sujeitos a transformações climáticas, porque guarda uma relação direta com a população. Por exemplo, a graduação dos mundos tem a ver com os habitantes, e se nós somos espíritos ainda distanciados da prática do bem, a nossa Terra, o planeta em que vivemos, ele tem uma correlação direta conosco. As nossas habitações, as nossas leis, as relações sociais, as relações entre os países, de acordo com quem? Com o grau evolutivo que nós temos. Porque ainda pensamos em guerrear, em dominar, em querer controlar o outro. Isso acontece nas pequenas relações, como nas grandes relações entre as nações. Então esse entendimento, enquanto ele não for totalmente modificado numa prática da fraternidade verdadeira, ele não vai transformar o mundo ou as situações que ocorrem. Qual foi o papel do Cristo, então? Não foi de um simples legislador moralista, mas ele trouxe, cabia lhe dar cumprimento às profecias que anunciaram sua vida. A profecia que anunciaram, que era lá no Velho Testamento, já falava da vida desse Messias. Embora muitos até hoje não aceitam, em algumas crenças, o judaísmo, por exemplo, não aceita, ainda espera a vinda de um Messias, mas embora ele tenha chegado para essa proposta. E vejam que nós estamos nos referindo aqui a um espírito que colaborou, organizou toda a vida planetária, cada item, cada detalhe. Por isso que o homem, por mais que tenta destruir, ele vai estar ligado a essa lei de reconstrução natural para que se volte ao estado, logicamente, que as provações nas quais nós estamos inseridos para o nosso progresso evolutivo, elas são físicas. Por isso que dói. É o maremoto, o terremoto, são as mortes coletivas, são as guerras, até que a gente avance e aí passa a ser as provações, transformações, sejam morais. Não serão mais físicas, serão morais. E esse tempo, ao chegar a essa etapa, levará um pouco mais de tempo que nós possamos imaginar. E a autoridade que ele vinha, não somente da sua palavra, mas da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão de vida. Então a compreensão hoje que a doutrina espírita nos dá para perceber a quem nós estamos referindo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual é o espírito, qual é aquele que nós podemos servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: Jesus. Então o guia e modelo não é o presidente da casa, não é Chico Xavier, não é Divaldo Franco, não é o Papa. O guia e modelo da humanidade é Jesus. Porque nele, se nós nos criarmos ou nos compararmos a ele e agir ou tentar agir como ele ensinou, não terá erro em momento nenhum. Enquanto outros poderão ter equívocos, porque são humanos que ainda estão aprendendo no processo de crescimento de cada um de nós. Então, essa missão excepcional desse espírito na qual nós estamos falando. O Cristo veio ensinar à humanidade que verdadeira vida, a vida verdadeira, não é a que transcorre na terra,
vejo que aí ele começa a avançar ou apresentar um novo conhecimento para a humanidade. Porque esse conhecimento que resultará transformação. E sim, aquele vida no reino dos céus. E o reino dos céus é aquele reino onde não há nenhuma dificuldade para viver. Não há doenças, não há sofrimento, não há dúvida, não há guerras, não há ressentimento, mágoa, não há dor. Para chegar a esse estágio, temos que avançar em etapas anteriores da evolução. E o caminho que conduz ao reino dos céus, a prática das leis de Deus. E aí Allan Kardec, na questão 621, pergunta aos espíritos: aonde está escrito a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Porque até então a gente poderia dizer o seguinte: a lei de Deus está escrito nas tábuas da lei apresentada por Moisés, lá no Velho Testamento. Como eu não li, eu não me lembro como é que é. Mas quando Allan Kardec pergunta aonde está escrito as leis de Deus, e os espíritos respondem: na consciência. Ou seja, não tem desculpa mais para ninguém. Mas eu não sabia, sabe? Lá no íntimo a gente sabe o caminho que deve ser o certo e o errado. E se escolhemos o errado, é porque ainda nos comprazemos ao erro. E enquanto nós nos comprazemos ao erro, ele gerará uma consequência, e essa consequência nos levará naturalmente o quê? Um reajuste. E esse reajuste, para ser lógico e ser justo, tem que ser igual para todo mundo. Vamos dar um exemplo. Imagine, você, por exemplo, mora num prédio, num edifício, aqui em Florianópolis tem bastante, né? Você mora num edifício e você tem lá uma dificuldade com o teu vizinho. E Deus é tão bom, que bota o vizinho para morar no mesmo andar que o teu, de preferência. Já para você tentar mudar, mas você não quer nem saber daquela criatura. Você vai pegar o elevador para descer, e o vizinho também vai descendo no elevador, você finge que esqueceu alguma coisa só para não ir no elevador com ele. Imagina, descer com aquela criatura no elevador. No dia da reunião de condomínio, você bota a cadeira de costas para aquela pessoa, né? Não quer nem vê-lo, nem pintar. Tem vizinho que entra com processo contra o outro, tem um vizinho que briga, tem outro que entra com processo porque a goteira do ar-condicionado bate lá na janela do outro. Acontece de tudo. Só que você esquece uma coisa. Esquece que você é um espírito imortal. Até o pessoal que às vezes chega na doutrina espírita: será que eu sou mesmo? Mas para dúvida, acredita que seja. Tá? Bom, você esquece que é um espírito imortal. E aí, você também esquece que teu vizinho também é um espírito imortal. E outro detalhe: você não vai ficar eternamente no corpo, porque o corpo tem prazo limite. Por exemplo, quando nós viemos para a Terra, existe a passagem de vinda e a de volta. Já está marcado o dia. Se alguém quiser saber o dia que vai voltar, só me pergunta aqui no final. Mas já está marcado o dia. Que nós vamos ter que retornar. Ou seja, o corpo físico, ele não resiste muito tempo. Ele vai ter que deixar. Tem uns que vão mais cedo, tem outros que demoram um pouco mais, mas vai ter que ir de qualquer maneira. Bom, tanto você como o teu vizinho vai voltar para o plano espiritual. Chegando lá, você vai ter uma ideia do que você errou no caminho, se programa de novo, reencarna. Chega aqui, desenvolve-se um pouquinho, conhece, né? Cresce um pouco fisicamente, no meio da multidão se apaixona por aquela ou aquele, casa, constitui uma família e nasce aquela coisa linda. Bochechinha rosada, né? O pessoal tira foto, eu fico vendo a foto da criançada no Facebook, o pessoal coloca e bota a foto ali. Na minha turma nasce meio cinzinho, mas de vocês nasce com a bochechinha rosada. Fica todo mundo lá feliz e tal. Agora imagine se alguém fala assim: sabe quem é esse aí que está no teu colo? É ele mesmo. O vizinho voltou. Esse não é o vizinho, não. Fica tranquilo. O vizinho voltou. E aí você veja bem, olha a situação que Deus nos coloca. Eu não lembro mais do que fiz no passado, pela lei da reencarnação. Esquecimento é uma bênção, ainda bem que a gente não lembra. E aí eu estou com aquela criatura, e eu ri, tenho com uns amigos meus não, que tiveram filho agora, a gente tira foto todo dia, bota foto. Imagina, tu tira foto, dá beijo, e se ele precisa de rim, dá o rim, dá o sangue, dá tudo para aquela criatura. E aí você, o amor de mãe, o amor de pai, o que acontece? Aquele ódio do passado deixa de existir. Baseado na proposta do Cristo, como é que vai funcionar? O amor cobre a multidão de pecados. Como? Através da lei da reencarnação. Então vejo que a lei da reencarnação é uma lei natural. Que ela é aplicada aqui, na cachoeira,
como lá no centro de Florianópolis, como lá no Japão, na China, em qualquer lugar. Ah, Sidney, mas eu não acredito na reencarnação. Mas vai ter que reencarnar. Acreditando ou não. Ah, mas eu sou de outra crença, eu sou materialista, graças a Deus. Vai ter que reencarnar, não tem jeito. A única maneira de nós, espíritos, entrarmos no processo evolutivo no planeta na qual nós estamos é através da reencarnação. Não tem outra maneira. Então, todas, sem exceção. Por quê? Porque é uma lei natural. Ela não está sujeita aos indivíduos modificarem, a mudar. Ah, o pessoal daqui acredita na reencarnação, então vocês vão reencarnar. Vocês não acreditam, então vocês não vão reencarnar. Não é assim. Até tentaram fazer isso na história. No ano de 589, no concílio de Nicéia, a reencarnação foi considerada heresia. Os homens acreditavam que mexendo na lei humana, mexeria na lei de Deus. E não é assim que funciona. Vejam, o que a doutrina espírita então tem como proposta? De trazer as leis de Deus para a prática. Como? De uma forma lógica, de entendimento. E esse entendimento precisa ser avançado. Então disse Jesus. Ele disse tudo? Não. Se ele não disse tudo, precisaria então dar uma continuidade a esse conhecimento. Então ele limitou-se em muitos pontos a lançar os germes na verdade, foi o que ele fez, mas ele já falava da vida de um novo Consolador, daquele que ficaria eternamente conosco e nos ensinaria todas as coisas. Certas verdades não podiam, de uma certa forma, ainda ser compreendidas, porque precisaria então o desenvolvimento. Falou tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, porque havia necessidade de ver esse sentido oculto dos seus ensinamentos. E algumas palavras do Cristo, para serem aprendidas, era necessário o surgimento de novas ideias e novos conhecimentos da própria ciência, do próprio desenvolvimento humano, para ver esta compreensão. O amadurecimento do espírito humano, que aos poucos vai ocorrendo, e isso não é de um ano para outro, não é de uma encarnação para outra. Vejam, nesse caso que eu narro, da família, do vizinho de retorno como filho, eu vou ainda ter dificuldade, porque ele vai descontar talvez alguns comportamentos, mas aquele amor de pai, aquele amor de mãe, vai eu superando a mágoa, o ressentimento do passado. Por isso que todos nós, se tiver alguma coisa, briga com alguém, nós tivemos agora há pouco tempo de Criciúma, quando nós terminamos, algumas pessoas falaram para mim assim, Sidney, agora já vou rever meus vizinhos, né? Já vou sentar, já vou conversar com os vizinhos para tentar diminuir já essa distância. É agora. É assim que nós vamos começar a se conscientizar e perceber. Continuar ajuntando inimigos é dificuldade para o futuro. A amizade é que nós temos que fazer. Ter pessoas, né? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Eu estou querendo me programar para a próxima reencarnação. Eu gostaria de saber quem é que pode me... Alguém? Uma, duas, quatro, obrigado. Depois vocês me deem um nome aí, né? O Facebook, que eu vou procurar. Gente, a gente sempre fala disso para poder mostrar que é o seguinte. Diz André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, que são raros aqueles que reencarnam entre amigos. A grande maioria são atraídos a conviver com aqueles que precisamos ajustar coisas de vidas anteriores. Então, por isso que aquela relação no Facebook não serve. Tá? Ah, eu tenho 5.000 amigos. Não serve. Tem que ser amizade, carinho, entendimento. Por quê? Porque nós vamos precisar uns dos outros para poder penetrar nessa estrutura orgânica e para poder evoluir. Então, precisou que a ciência progredisse para que houvesse o entendimento do Espiritismo. E aí, a doutrina do Cristo e o Espiritismo, então, tem esta função, esta proposta. O Espiritismo e a ciência contribuíram para o desenvolvimento e a compreensão dos ensinamentos trazidos pelo Cristo. E esses ensinamentos é entendido a partir de quê? A partir do objeto de estudo da doutrina espírita. E qual é o objeto de estudo da doutrina espírita? É o espírito imortal. Então, nós temos aqui, na realidade, essa imagem que eu vou mostrar para vocês, na realidade eu escolhi alguém aqui, né? Para fazer um processo de desencarne, para ver, vocês verem como é que desencarna. Mas eu resolvi não escolher ninguém, vou mostrar para vocês como é que acontece. Porque muitas vezes a gente só valoriza o corpo. Aí a gente fica imaginando, ai, meu corpo está tão sarado, vai ser tão bom. Às vezes desencarna e depois fica deitado lá no caixão tentando levantar o corpo. Não levanta mais não. Depois que morreu, se desligou, não tem jeito. Então veja bem, se eu for só ver pelo lado material, físico,
e só pelas questões materialistas, eu vou achar que a relação humana ela está ligada a esse lapso de tempo entre o nascimento e a morte. Para que eu vou me preocupar, por exemplo, com o futuro? Para que eu vou me preocupar em cumprir as leis? Porque tudo vai acabar, vai desaparecer. Eu não vou me preocupar, por exemplo, em respeitar as pessoas. Porque quando a morte acontecer, pronto, acabou. É que muitas vezes as pessoas que cometem o suicídio acreditam. Elas querem tirar a dor de dentro dela, acreditando que vai apagar-se e vai sumir. Não some. Ela continua viva, com aquela dor que ela tinha antes, e assomada agora com o ato de agressividade contra si mesma. Então, veja, se eu for só considerar pelas leis, pela visão materialista, eu fico limitado. Agora, se eu admitir que nós somos espíritos imortais e vamos continuar vivos, e aí então nós ampliamos. Primeiro, eu começo a perceber que eu tenho que trabalhar para o futuro. Eu começo a verificar que quanto mais eu estiver de acordo com a lei de Deus, eu sofro menos. E eu começo a perceber que eu preciso respeitar o outro, porque o outro também tem que me respeitar, deveres e direitos. Então eu começo a ver que tem uma consequência direta nas minhas ações. Então, se eu venho sofrendo a 1, a 2, a 10 reencarnações, e percebo que a única situação que me leva à dor, ao sofrimento, que eu me encontro hoje, foi as minhas ações em vidas anteriores. Quando eu me conscientizo disso, eu percebo, então, o que eu tenho que fazer? Mudar hoje, para que no futuro a minha reencarnação seja mais tranquila, seja mais feliz. Então, depende de cada um de nós. Então, por isso, vamos desencarnar a criatura. Então, aí, nós temos o espírito, e nós não somos só o corpo físico, somos aí o perispírito. O perispírito é a matriz da nossa realidade, como espírito imortal. Nós, espíritos, nos desorganizamos, nos distanciamos das leis divinas, e no contrário, essas leis de harmonia e de paz, gerando a dor, o sofrimento, e ao acontecer isso, naturalmente, nós lesamos o nosso perispírito. E ao reencarnar, nós transferimos para a estrutura do ADN, o ácido desoxirribonucleico do nosso gene, as modificações necessárias orgânicas para o nosso aprendizado. Uma má formação congênita, uma microcefalia, uma macrocefalia, independente da doença, um câncer, um mal de Alzheimer, uma doença qualquer. Por quê? Porque o espírito em si, ao desarmonizar-se com as leis divinas, gera a desorganização perispiritual. E ao gerar essa desorganização perispiritual, quando ela se liga ao corpo, ela desorganiza as células do corpo físico. Por isso surgem as doenças. Agora, se eu for só analisar pelo lado material ou perispiritual, ainda não tem uma realidade do entendimento. É preciso, então, que eu agora desencarne mesmo, tire o espírito fora, né? Então, a sede das sensações, da percepção e do sentimento não está no corpo. O corpo apenas tem os transmissores, os receptores que detectam. Não está no perispírito, porque o perispírito também ele é o campo energético da qual o mundo em que nós reencarnamos absorvemos para a estrutura do nosso perispírito, para dar forma, a forma. Mas a sede das sensações, da percepção e do sentimento é o espírito. Então quem ama, quem odeia, é o espírito. Tem gente que diz assim, Sidney, eu não estou meio bom hoje não, estou com dor de cabeça, por isso que eu te respondi mal. Tem outros que dizem assim, meu fígado não está bom, por isso que eu estou bravo hoje. Tem umas coisas que acontecem com as senhoras aí que eu evito de falar, né? A mudança hormonal, eu evito de falar sobre isso. Mas tem muita gente que coloca a culpa no corpo para falar de um comportamento moral. Para falar da zanga, da franziu a testa, porque estou bravo, porque estou cansado. Só que quem fica bravo é o espírito. Diz Hahnemann, não é o corpo que dá cólera, a raiva. Quem tem raiva é o espírito. Então veja que o objeto de estudo da doutrina espírita não é curar corpos, nem tampouco retemperar a estrutura do perispírito, mas é fazer que a alma, nós espíritos, venhamos entender que a harmonia perante as leis divinas leva naturalmente à harmonia pessoal, que gera harmonia no meu perispírito e, por sua vez, gera harmonia nas minhas células, gerando saúde, mens sana, corpore sano.
Então, quando eu avanço nesse conhecimento, eu começo, então, a entender. Então, uma outra forma só de mostrar, a alma, o espírito, o princípio inteligente, o perispírito, o envoltório, é um instrumento do espírito, e o corpo físico, que nada mais é um mata-borrão do espírito. Bota para fora aquilo que está desarmonizado por dentro. Então, quando a dor, o sofrimento, a doença surge no físico, significa que a alma está desarmonizada perante a lei divina e transfere, drena no corpo as suas mazelas. Então, a dor, o sofrimento, ela é temporária. Por quê? Aquele que tem câncer, aquele que tem o Alzheimer, aquele que tem qualquer outra doença, uma malformação congênita, isso é orgânico. Porque o espírito não é down, não é perneta, o espírito não é cego, não é mudo, o espírito não tem câncer, o espírito não tem Alzheimer. Quem tem essas deficiências é o corpo. É um obstáculo temporário para o processo educativo nosso. Por isso que a dor física ainda é um processo reeducativo nosso. Dia virá, daqui a alguns, talvez daqui a 3, 4 mil anos, nós vamos começar a ter a dor somente moral. Aí a física já não vai ser tão forte assim. Mas por enquanto, ainda temos essa dor moral. E o conhecimento dessa lei, da lei divina, né? Todos podem conhecê-la, todos, sem exceção. Por isso que a doutrina espírita ela vem numa nova roupagem, um novo modelo de crença, que não tem nenhuma estrutura externa, e sim um espaço de convivência. Seja o grupo de estudo, seja o passo, seja a transformação de cada um, e cada um vai dar conta das suas emoções. Nem todos vão compreender de imediato, mas aos poucos vão compreender. E todos compreenderão um dia, ou seja, todos, sem exceção. Não haverá privilégio, aquele que vai saber mais do que o outro, aquele que vai estar à frente do outro, nada disso. Então, as leis divinas, que nada mais são do que uma atualização dos 10 mandamentos, está em Livro dos Espíritos, na terceira parte. São as leis morais. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de liberdade, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade e a lei de justiça, amor e caridade. Cid, não consigo entender por que tanto maremoto, terremoto, tsunami, o planeta está assim. Pegue, leia a lei de destruição, estude sobre ela, aí você vai compreender. Mas como é que vai haver o progresso da humanidade? Pega a lei do progresso e estude, e você vai compreender. E como é que nós vamos trabalhar essa questão de respeito ao próximo? Seja as ideologias de gênero, seja as questões religiosas que está acontecendo. Aí eu estudo a lei de igualdade e verifico como é que o processo vai ocorrer e até onde nós estamos distanciados dela. A lei de sociedade, da mesma forma, a lei de reprodução, a lei de conservação e principalmente a lei de justiça e amor e caridade. Então a doutrina espírita, ela nada mais é do que a doutrina do Cristo, que veio trazer para nós a visão mais clara, mais simples do entendimento da proposta do Cristo. Que ele já, desde a época que a nossa Terra foi formada, ele já tinha programado. Abrange todas as circunstâncias da vida, todas, sem exceção. Para que a gente possa entender. E como seria o mundo, então, se a praticássemos a lei divina natural? O que vocês acham? Se nós praticássemos as leis de Deus na sua plenitude, como é que vocês acham que seria a nossa humanidade? Eu sei que cada um poderia dizer algo, mas com certeza seria um mundo muito mais feliz. Então, para que a gente possa entender, certa feita nós podemos parar e voltar um tempo numa lição apresentada pelo Cristo no momento em que ele está na casa de Pedro. Quando ele está na casa de Pedro, próximo à praia, várias pessoas foram ter com Jesus quando ele estava na casa de Pedro. E a casa de Pedro, como era muito pequena, as pessoas foram, entraram e até ficaram várias pessoas do lado de fora. E vários não podiam entrar, não conseguiam entrar, porque todos queriam que Jesus curasse. Até que, em um dado momento, um paralítico, Natanael, que estava ao lado de fora, começou a gritar: Senhor, Senhor, cura-me! E Jesus ouviu lá de dentro, os apóstolos ouviram, mas ninguém podia fazer nada, porque ele não podia passar, a multidão não deixava. Até que um teve a ideia de subir por uma escada lateral à casa, e como tinha uma parte superior aberta, como a exemplo de uma claraboia, desceram ele numa esteira suja que levavam ele para um lado para o outro, e desceram por ali e colocaram à frente do Cristo. E Jesus disse: Tu crês, Natanael, que eu possa te curar?
Sim, eu creio. Então levanta e anda. E naquele instante, Natanael tentou se equilibrar, ficou em pé e percebeu que poderia andar. E naquele instante, muito feliz, ele pegou a esteira, enrolou embaixo dos braços e saiu, todo feliz, gritando hossanas por ter sido curado. De repente, uma outra senhora cega que estava ao seu lado: Senhor, cura-me. Tu crês que eu possa te curar? Sim. E Jesus tocou e fez a visão restituir-se na hora. E ela passou a enxergar. E saiu toda feliz pela porta fora. De repente, um leproso, carcomido pelas feridas da lepra, disse: Senhor, cura-me. E naquele instante, Jesus tocou e instantaneamente as feridas cicatrizaram, na frente de todo mundo, em frações de milésimos de segundo. E ele saiu feliz, porque ele tinha sido curado de Deus. E todos ali foram curados naquele dia, naquele sábado. E passado a tempo, a multidão ia embora, alguns, e voltava outros. Até que à tarde, diz Pedro: chega, o mestre está cansado. Pediu para que todos voltassem outro dia, e saíram. E saiu ele e Jesus caminhando pela praia. Jesus sentou numa pedra. E Jesus ficou cabisbaixo, como se estivesse triste. E Pedro: mas Senhor, por que estás triste? Tu curaste Natanael Barjonas, que mais de 25 anos era paralítico, e tu restituíste a vontade de andar, e ele agora está curado? Aquela mulher que era cega, ela agora pode enxergar. E aquele leproso, Senhor, todos viram a cicatrização das feridas aos olhos de todos. E tu estás triste, Senhor. E Jesus disse: Pedro, nem você e nem ninguém entendeu a minha mensagem. Tu acreditas que eu vim trazer remendo novo para colocar em pano velho? Natanael Barjonas agora está lá no Paná, virando para as mulheres, dizendo: vou aproveitar a vida. Aquela que era cega, disse: antes eu não via quem me maltratava, agora hei de me vingar de todos, porque agora posso ver. E aquele outro que era leproso disse: vou fazer sexo à exaustão do meu corpo, porque agora estou curado. Muitas das vezes a gente quer cura do corpo, mas a proposta de Jesus é a cura da alma. Então a doutrina espírita nada mais é do que um alerta para nós, espíritos imortais, que estamos aqui no jogo terreno, na estrutura orgânica, mais de uma vez. Já voltamos quantas vezes não é necessário. Vamos ocupar posições diferentes: homem, mulher, pobre, rico, na cor tal, na cor Y, não importa. Para tudo aprendemos a amar e servir e vivenciar as leis de Deus. Quando isso acontecer, com certeza nós estaremos transformando a nós mesmos, e aí, resultado, transformaremos um mundo melhor. 2 milênios de cristianismo, e nós, o que fizemos? Muita paz.